Fala galera, bom dia! Gente, vocês adoram uma polêmica, né? Porque toda vez que eu posto alguma coisa aqui relacionado ao aniversário, vocês enchem meu direct, comentam tudo. E eu vou comentar pra vocês hoje de manhã sobre bolo de aniversário. Assim, eu não sou exímio nesse assunto, eu não sou assim o top dos tops, mas eu tenho uma certa experiência em fazer aniversários, né? Eu adoro comemorar meu aniversário, eu acho uma data incrível do ano. E todo ano eu tento fazer alguma coisa que seja diferente, que seja de acordo com o momento que eu tô vivendo. E aniversário é um tema que tem muita polêmica, né? Ontem até a Ludi comentou aqui que tava lembrando quando eu falei sobre os convidados, né? Como fazer uma lista de convidados. Porque eu sei que todo mundo aqui que faz aniversário sofre para poder montar uma lista. Todo mundo sofre, gente. Uma lista de aniversário, a não ser que você seja assim, meu aniversário vai ser para 200 pessoas e eu vou botar todo mundo que eu puder colocar, aí você não vai sofrer, né? Mas também tem um porém. Acamar não dá, né? Você vai acabar chamando pessoas para o seu aniversário que você, 2, 3 semanas depois, você não vai ter mais nem contato com elas. Então, eu não gosto que isso aconteça comigo. Então, eu dou essas dicas aqui para vocês. E vamos à polêmica do bolo. Gente, eu já fui para alguns aniversários e que o bolo me deixou muito frustrado. Não só porque eu sou apaixonado por bolos, de uma forma geral, mas porque eu acredito que o bolo, ele traz a essência da festa. Tanto que todo mundo se preocupa em comprar um bolo bonito, em comprar um bolo gostoso. Às vezes, quando é um bolo decorado, colocar um bolo da decoração do tema do aniversário. Então, o bolo, pra mim, seja um aniversário, um casamento, um batizado, qualquer outra coisa, o bolo, ele tem um papel fundamental, porque ele vai ser meio que o lugar onde todo mundo vai querer tirar foto, o lugar onde você vai concentrar todos os seus convidados para cantar os seus parabéns. Então, para mim, o bolo, ele realmente é o centro da festa, né? Depois de você vem o bolo e logo em seguida sua roupa. Eu acho que tem essa sequência lógica em um aniversário. Pelo menos assim, para mim é o que mais faz sentido, né? Primeiro é você, sua forma geral de se portar, sua organização da festa, né? Você vai refletir na sua festa. Logo em seguida vem o bolo. E acreditem, as pessoas vão falar do bolo, de bem ou de ruim, mas as pessoas vão falar. Então, assim, eu prefiro preparar o melhor bolo que eu posso preparar para os meus convidados. Senão, não faria sentido eu fazer uma festa, chamar as pessoas e colocar um pedaço de bolo que seja isso aqui, assim, ó. Não faz sentido. E assim, hoje de manhã até um colega comentou aqui no Instagram que uma pessoa que trabalha com etiqueta falou que o bolo ele tem que ser para degustar e não para se alimentar. Ok, eu entendo que o bolo realmente é uma degustação, não dá pra você encher a barriga com o bolo, mas teoricamente os convidados vão chegar no bolo com a barriga parcialmente ou até totalmente cheia, né? Assim como você faz em qualquer refeição. Come a refeição e vai pra sobremesa, que tem que ser algo pequeno porque você não vai estar aguentando se acabar de comer. Então, pra mim, beleza, tem que ser pra degustar, mas a gente tem que lembrar de uma coisa. O bolo, ele exige uma fatia padrão para todo mundo. Existe uma fatia padrão, né? Você pode até reduzir um pouquinho de uma fatia padrão, mas pegar uma fatia padrão e dividir para três, eu acho que foi uma coisa super desorganizada. Eu acho que você não pensou na quantidade de pessoas que ia, ou você convidou 100 pessoas e pediu um bolo para 50. Aí você resolveu partir uma fatia para três para dar para todo mundo. O que eu acho péssimo, deselegante, acho cafona, acho assim uma coisa assim bem não tô nem aí pra vocês, eu quero presente, né? Então, eu acho que o bolo é isso. O bolo, quando você faz um pedido para uma doceira, para uma boleira, para uma empresa, você faz o pedido baseado em fatias, né? Eu quero um bolo para tantas fatias, para 20, para 30, 40, 50. E quando você, inclusive, pegar a forma do bolo ou vai comprar uma forma de bolo, ela vem os centímetros da forma, do diâmetro da forma, e vem a quantidade média de fatias. Então, existe um padrão, gente. Existe um padrão. O que não dá é para eu comprar um bolo para 50 pessoas e querer que sirva 150, né? Que eu já vi acontecer inúmeras vezes. Inclusive, teve um aniversário que eu até me recusei a comer o bolo, porque eu fiquei com vergonha da fatia que me foi servida. Né? E também teve outro aniversário que eu juntei 3 fatias e comi do mesmo jeito, porque achei bem deselegante. Então, assim, é um ponto muito polêmico. Por exemplo, no meu último aniversário, que foi inclusive o aniversário dessa camisa aqui, ó. Essa camisa foi pelos meus patrocinadores. Eles que montaram a camisa e, e assim, no meu último aniversário, como é que foi? Foi um aulão de CrossFit. Então, como é que todo mundo estaria na hora do bolo? Suado, cansado, com muita sede e teoricamente querendo ir embora.
porque um treino de CrossFit é extenuante, é bem cansativo. Então, o que foi que eu preparei? Primeiro, eu preparei um buffet, assim, para mim, o melhor buffet da cidade, que é o buffet de Vanessa Galindo. E eu disse, não, eu quero realmente o buffet dela, porque para mim é o melhor. Então, quero contratar o melhor para os meus convidados. Se você não quer contratar o melhor para os seus convidados, gente, não façam nada, não. Nem sequer convidem. Porque convidado é uma pessoa que você ama, que está no seu ciclo, que você quer tratar bem, que você quer receber na sua casa. Aí você vai contratar o pior, eu acho que não faz muito sentido. Enfim, contratei o buffet de Vanessa e pedi para não colocar bolo no buffet, porque já ia ter a parte do bolo. E como eu não queria um bolo grande, redondo, na mesa, com o povo em cima, suado, pingando em cima do bolo, eu contratei um bolo de pote, que na verdade no lugar do bolo eu até coloquei o brownie de pote. Quem quisesse comer lá, abria e comia lá. Quem quisesse levar para casa, levava para casa. Eu acho que quase ninguém abriu lá. Todo mundo quis levar para casa. Por quê? Porque já estavam cheios do buffet. Então, eu pensei exatamente nessa logística. Ah, você comeu bem no buffet, comeu muito, então você pode levar o seu bolo para casa sem estar levando em guardanapo, que gruda, sem estar levando em potinho para não ficar um negócio gigante para casa, né? Então eu preparei os bolos de pote nos potinhos pequenos e cada convidado levou seu bolo de pote para casa. Que, diga-se de passagem, ele pesava o dobro de uma fatia convencional de bolo. Uma fatia convencional. Então, eu acho que isso é zelo. Na minha opinião, na minha humilde opinião, de quem é curioso e faz festa de aniversário, eu acho que o bolo ele vai refletir como você tá, como você se sente em relação aos seus convidados. E o bolo ele deve ser exatamente pensado para todo mundo, né? Todo mundo tem que receber pelo menos uma fatia de bolo, gente. Pelo amor de Deus, né? Não dá pra você, vou botar 70 aqui porque serve 100. Eu acho isso, assim, o cúmulo do cúmulo. Vai que seus convidados levam mais alguém, vai que alguém quer repetir o bolo, aí você vai dizer que não tem mais. Então, não acho legal, acho que é meio assim estranho. Vou dar mais um exemplo para encerrar esse vídeo. No mês passado teve um aniversário surpresa e eu fiquei responsável pelo bolo. Eu queria um certo tipo de decoração. Então eu falei eu vou até dizer quem foi. Miliane do Ateliê dos Doces, que geralmente é quem faz meus bolos quando são decorados. E eu falei, Miliane, eu quero esse tipo de decoração. E só vão 6 pessoas para esse aniversário, porque é só um jantar, 6, 7 pessoas. Aí ela fez, Bartô, esse tipo de decoração não vai ficar legal no bolo para 10, porque é uma decoração grande, assim, eu vou precisar usar muito espaço, e o bolo para 10 é muito pequeno. E para 10 já ia sobrar, porque eram 7 convidados. E a fatia dela é muito bem servida. Então, eu optei por um bolo para 15 pessoas. Era mais do que o dobro de pessoas que estariam no aniversário. Mas eu queria, com aquele bolo, mostrar a estética que eu propus para a aniversariante, que é uma super amiga. Então, não adiantava para mim colocar um bolo para 10, porque era menor, diminuir em relação à decoração e ao mesmo tempo não entregar um bolo com a decoração que eu queria, mas eu preferi colocar um bolo maior, vai servir todo mundo. Nesse caso, a aniversariante levou o bolo para casa, porque ficou muito bolo, mas foi exatamente da forma que eu queria. Então, parem para pensar um pouquinho mais do bolo. Gente, todo aniversário e todo casamento, as pessoas vão falar do bolo, de bom ou de ruim. Isso aí é uma escolha de vocês, né? Vão falar do sabor, vão falar do tamanho da fatia, vão falar da decoração, que é a primeira coisa que você vê. Quando você tá no aniversário e todo mundo tá tirando foto do bolo, é porque ele tá lindo, né? Então, assim, façam isso. No meu aniversário do ano retrasado, que o tema foi política, que foi super engraçado, eu me trajei de prefeito e eu era o prefeito daquela cidade, era uma eleição, era uma campanha política e ficou muito divertido. E sabe o que foi que eu pensei para fazer o bolo? O meu bolo foi uma urna eletrônica. Tinha uma foto minha lá, tinha os números, tinha o meu número gravado. Então, assim, foi uma forma de trazer algo super diferente para um aniversário que já tinha uma temática diferente. Então, eu realmente caprichei no bolo, né? Caprichei de verdade. E também foi feito por Miliane do Ateliê dos Doces. Então, eu acho que o bolo, ele não vai passar despercebido de forma alguma. E eu acho que vocês deveriam ter muito esse cuidado em preparar, em pensar, em programar um bolo melhor para os seus convidados. Quando eu não posso fazer um bolo melhor, aí eu não faço nem evento. Eu deixo para depois, faço em outro momento, mas não faço evento, certo? Se vocês quiserem que eu comente mais sobre isso, lista de convidados, né? Convidar a família, não convidar a família, coisas mais polêmicas. Lista de presentes, fazer ou não fazer, o que é que vocês acham que dá pra fazer com lista de presente? Comenta aqui. E eu quero colocar vídeo lá no YouTube, porque aí eu vou ter um vídeo bem maior, explicando mais ainda essa temática pra vocês, tá bom? Que aí eu não vou ter tanta